Meus irmãos, boa noite. Prazer estarmos aqui mais uma vez na nossa sexta-feira do Centro Espírita Divino Mestre para a nossa reunião que nós chamamos de pública online, né? E hoje nós estamos com o nosso companheiro, nosso irmão, Márcio Otávio de Almeida, conosco, que vai fazer o estudo para nós com o tema Arte de Conviver Bem. Para que nós possamos iniciar a nossa reunião, iremos fazer a nossa prece, para que a gente possa criar com isso um ambiente de maior sintonia, de maior paz em nossos corações. Vamos orar então. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, amigos espirituais, mais uma vez nos encontramos na nossa reunião de divulgação do Centro Espírita Divino Mestre para estudarmos em conjunto, recebermos orientações, instruções do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Abençoa todos nós que estamos nesse momento conectados nesse aprendizado. Fortalece os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos, Jesus, com essa bênção maior, lutarmos em nós mesmos para nos transformarmos em homens de bem, em pessoas melhores, cada vez mais para com o nosso semelhante. Abençoa, Mestre amado Jesus, como sempre pedimos, a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos que estão atravessando principalmente momentos difíceis, de dor, de sofrimento, sejam irmãos encarnados ou desencarnados. Que a sua paz, Jesus, permaneça em nossos corações, nos abençoando, nos protegendo. E que o nosso estudo de hoje, Jesus, possa nos trazer mais conteúdo para que nós possamos cada vez mais aumentar a nossa fé. Que assim seja, Jesus. Muito obrigado. Então, como nós estávamos falando, já foi divulgado no nosso cartaz, quem vai estar conosco hoje é o Márcio. O Márcio é um companheiro nosso de longa jornada. Nós estávamos brincando com ele antes de começarmos, lembrando lá da Mocidade Espírita Emanuel, lá em Juiz de Fora, no Centro Espírita Paz e Fraternidade. Eu não lembro nem o ano disso, Márcio, eu não sei se você se lembra. 60 e poucos. 70 e poucos, né? Então se vão aí alguns anos. E depois trabalhamos lá no Centro Paz e Fraternidade. Quando nós viemos para Barbacena, eu vim primeiro, o Márcio depois, aqui em Barbacena nós nos fixamos no Centro Espírita Divino Mestre, que é onde eu permaneço até hoje, e o Márcio, com seu retorno a Juiz de Fora, ele está agora trabalhando lá na Fundação Nosso Lar, lá em Juiz de Fora, trabalha no Movimento Espírita também lá, e ligado também à Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Então, Márcio, é um prazer termos você aqui no nosso Divino Mestre para fazer seu estudo, e com isso nós te desejamos que o estudo possa transcorrer em paz e harmonia e que nós possamos aprender muito com você na noite de hoje. A palavra é sua e voltamos a falar no final. Ok, Manuel. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade do convite que me foi feito. Uma alegria muito grande poder falar com esses irmãos queridos aí do Centro Espírita Divino Mestre. Casa essa que nos acolheu durante muitos anos na nossa estada em Barbacena, por praticamente 30 anos da nossa presença em Barbacena, e que depois de 2010 viemos para Juiz de Fora, continuamos ligados pelos laços da fé desses companheiros aí de Juiz de Fora, como Manuel,
e que agora estamos militando aqui no trabalho espírita da Fundação Espírita Nosso Lar, junto à nossa AME de Juiz de Fora, e dando a nossa modesta colaboração no movimento espírita, trazendo esses momentos de estudo em várias casas que a gente tem a oportunidade de falar aqui em Juiz de Fora e na região. Então, nosso muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que nos é dada na noite de hoje. Antes de começar a nossa conversa sobre a arte de conviver bem, eu costumo dizer que nós que nos atrevemos a falar em nome da doutrina espírita, somos os primeiros a ser atingidos, lembrando as sábias palavras do nosso querido irmão e companheiro que tantos anos dirigiu a AME de Barbacena, Carlos Mário Lacerda da Cruz Machado, que à medida que nós vamos falando e refletindo sobre aquilo que a doutrina espírita nos orienta e coloca como um farol na nossa frente, a carapuça vai descendo, né? Então, como não é a primeira vez que eu faço esse estudo da arte de conviver bem, eu posso dizer, sem medo de errar para vocês, que a carapuça já foi lá no pé algumas vezes, e tudo que nós vamos falar aqui hoje, em primeiro lugar, serviu e continua servindo para mim como uma forma de me ajudar nessa arte de conviver, porque nós sabemos que a arte de conviver, aí eu já queria lembrar a passagem do nosso, desse querido amigo aí que está na tela, que é o Mário Quintana, esse nosso escritor e poeta gaúcho, onde ele fez essa referência aí, a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Realmente ele fez uma reflexão muito interessante, porque a gente sabe que não é tão simples assim viver, né? E porque nós vivemos, somos seres que fomos criados para viver em sociedade, e que essa nossa vivência, nessa nossa convivência, ela implica em regras, implica numa série de situações externas que nos solicitam, que faz com que a gente tenha que fazer essa nossa experiência aqui na Terra de viver, ou trazê-la da melhor maneira possível. E a nossa proposta hoje, principalmente que nós estamos vivendo esses tempos aí de pandemia, né, onde fisicamente nós estamos nos distanciando dos amigos, dos entes queridos, por essa circunstância da orientação que as pessoas, as autoridades responsáveis pela ordem sanitária nos alegam. Então, nós temos, às vezes, que nos desaproximar fisicamente, mas, por outro lado, com esse recurso agora da mídia, a gente consegue, talvez mais do que nunca, aproximar daqueles que estavam mais longe. Mas, de qualquer jeito, nós estamos no caminho aí de tentar fazer com que essa nossa vivência, através da convivência diária com todos aqueles que nos cercam, seja da maneira melhor possível, que nos ajude na nossa tarefa de trabalharmos pela nossa reencarnação aqui na Terra. Nós, então, vamos trazer agora algumas reflexões que mostram o nosso dia a dia aqui na Terra, né? O nosso dia a dia aqui, na nossa vida do dia a dia. Por exemplo, algumas colocações que nós vamos botar aí na tela que fazem parte do nosso dia a dia. Medo de ser assaltado, nós não vamos comentar cada uma delas, porque cada uma delas talvez merecesse uma noite de estudo, de considerações a respeito de cada uma. Mas só para mostrar, na minha maneira de ver, algumas situações que nos acolhem no dia a dia, que vêm de fora para dentro do nosso dia a dia, que fazem o nosso dia a dia ser bom ou ser mal, dependendo da maneira ou da resiliência, né, da capacidade que nós temos de absorver essas circunstâncias. Então, o medo de ser assaltado, uma doença em família, uma bronca do chefe, um atraso do ônibus, listamos aqui um aborrecimento com o nosso vizinho, o nosso celular que foi roubado, o atendimento nosso da fila do SUS que não foi aquele que a gente esperava, o medo da nossa famosa pandemia que estamos enfrentando agora, que nos coloca numa situação, às vezes, até de um medo até fora do comum, dentro do coração de cada um de nós. Mais uma notícia de corrupção. E a gente podia colocar um sem número de coisas aqui na nossa tela que fazem com que a gente imagine que são situações que estão no nosso dia a dia, que elas vêm
batem no nosso pensamento, no nosso coração, e nem sempre a gente sabe aceitá-la da melhor maneira possível, né? Como última figura aqui, lembrando, por exemplo, um susto do trânsito, coisa que nós somos motoristas, toda hora nós vemos essa circunstância nos abraçar. Isso, então, nos faz tomar uma certa iniciativa da maneira como a gente reage. E como os americanos costumam falar que uma imagem fala mais do que 1.000 palavras, nós botamos a figura desse nosso amigo aí, que diante dessas circunstâncias todas e outras mais que nós listamos aí na nossa tela, nos acometem no dia a dia e a gente chega a ficar numa situação de desespero sem saber o que fazer diante dela. Aí, então, entra aquela dificuldade que Mário Quintana colocou. Não é sempre fácil viver, não. Principalmente porque nessa convivência, essas circunstâncias nos levam a essa situação desesperadora simbolizada pela imagem do nosso amigo aí. Então, a gente faz uma pergunta, começando já o nosso enfoque dentro da ótica da doutrina espírita. O que fazer para que esses problemas, né, essas circunstâncias de fora para dentro ou de dentro para fora, dependendo delas, afetem menos a nossa saúde ou não afetem? Nós colocamos aí afetem menos porque a gente sabe que quase sempre todas essas circunstâncias vão nos afetar de alguma forma. A gente não consegue passar incólume a essas circunstâncias que nós colocamos no slide anterior. Então, o que fazer para que esses problemas, essas circunstâncias, afetem menos a nossa saúde, né? Então, nós vamos lembrar aqui de um pensador romano. Ele era um poeta e um escritor da época, né? O Juvenal, que viveu entre os anos 55 e 125 depois de Cristo, onde, dentre as muitas frases famosas dela, ele falou uma, que é a seguinte: mente sã, corpo sadio. Ou seja, aquilo que vai da nossa mente reflete no nosso corpo de carne, pela circunstância de nós estarmos com o nosso espírito ligado ao nosso corpo pelo perispírito. Então, tudo que acontece lá no nosso espírito, na nossa mente, vai via perispírito para o nosso corpo. Então, naquela época já, Juvenal descortinava que quanto mais sadia a mente, mais favorecia a saúde do corpo. E é isso que nós vamos buscar ver aqui na nossa conversa de hoje. A gente precisa lembrar que nós estamos num mundo de expiações e provas. E nesse mundo de expiações e provas, conforme está aí na nossa figurinha, a balança do mal ainda pende mais do que a balança do bem, ou seja, pesa mais do que o bem. Talvez, de um ponto de vista mais qualitativo do que quantitativo, hoje ainda o mal prevalece sobre o bem. É a circunstância característica de um mundo de expiações e provas, conforme Allan Kardec coloca para nós em O Livro dos Espíritos. Mas o que a gente pode fazer para mudar essa situação, já que a gente fala tanto em regeneração, estamos aí anunciando já desde o final do século passado, em meados do século passado, quem já teve a oportunidade de ler o livro Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, né? Parece que está sendo até objeto agora dos companheiros do Divino Mestre estudarem essas duas obras, vai verificar que em meados do século passado já se imaginava essa transição da Terra, do mundo de expiações e provas para o mundo de generação, mas que iria durar e vai durar, não vai ser questão de um século, de muitos séculos. Nosso próprio Chico dizia que isso vai durar um período muito grande. Por quê? Porque essa transição entre mundo de expiações e provas, onde o mal ainda prevalece, para mundo de regeneração, onde vai haver um equilíbrio entre o bem e o mal, vai depender de nós. A Terra vai ser regenerada quando nós nos regenerarmos. Então, para isso, a gente tem que lembrar Livro dos Espíritos, questão 913, onde Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Os Espíritos respondem para nós: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, Allan Kardec, fazendo essa capciosa pergunta aos amigos espirituais, eles respondem de uma forma categórica. A chave, a base
de tudo aquilo que a gente tem, desses problemas, entre aspas, que nos advêm, está no egoísmo. Por conta disso, então, o que acontece para a gente mudar essa situação? Aquela pergunta que fizemos lá no início. Se o egoísmo é a chave, é a base de tudo aquilo que nos acomete, vamos dizer, entre aspas, também de ruim, como nós vimos no primeiro slide, e isso aí faz com que o egoísmo seja a origem de todos os vícios, conforme a afirmativa dos espíritos, nós precisamos fazer uma transformação para que essa situação mude. E que transformação é essa? A gente precisa eliminar o egoísmo, que é a base de tudo, e à medida que a gente vai eliminando o egoísmo, nós vamos transformando aquilo que eram os nossos vícios em virtudes. Então, o nosso trabalho, no mundo de expiações e provas, que estamos lutando para que seja um mundo de regeneração, são as transformações dos nossos vícios em virtudes, que é um trabalho do dia a dia, um trabalho que não é muito fácil, não, mas que é preciso passar por algumas etapas que nós vamos tentar ver daqui por diante. Vamos colocar aqui agora, nesse slide, alguns valores, na nossa modesta opinião, são essenciais numa sociedade humana. Naturalmente que existem outros tantos valores que vão guiar uma sociedade galgada nos bons costumes, que possa levar à felicidade daqueles que convivem nessa sociedade. Esses valores essenciais, nós estamos algum deles. Por exemplo, a ética, um dos grandes valores que nós temos que ter no nosso mundo, no nosso eu interior, que queremos mudar para que esse mundo mude junto com a gente. Caberia também aqui uma noite de estudo só para falar sobre ética, né? Outro valor interessante, a fraternidade, valor onde nós galgamos os valores do Evangelho, do amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Outro valor essencial para a nossa sociedade dar certo é a moral. Moral entendida como a arte de conviver nos bons costumes, segundo a lei de Deus. A justiça, um valor essencial para que a sociedade possa encontrar o caminho da felicidade, o respeito. Outro valor, a civilidade, o indivíduo realmente cumprir seu papel de cidadão civil, onde quer que ele esteja. Essa palavrinha interessante aí, que está muito em moda, né? Nós temos a alteridade, ou seja, nós compreendemos o nosso semelhante da forma como ele é, do jeito que ele é, entendê-lo como ser humano, com todas as situações que dele são exornadas. Sermos cultivadores da verdade, a liberdade como um fator essencial para nós exercermos o nosso livre-arbítrio de uma forma ética, justa, respeitosa, fraterna na nossa sociedade, honestidade, ou seja, são valores que, se nós tivéssemos hoje os membros de uma sociedade vivendo esses valores, provavelmente nós teríamos uma sociedade muito mais diferente dessa sociedade que nós vivemos hoje. Aqueles países onde a sua população se aproxima na prática desses valores, eles têm provavelmente uma convivência social muito melhor daqueles que fogem à prática desses valores. Onde esses valores essenciais são vividos pela população, a sociedade é mais justa, é mais respeitosa, é mais tudo. É melhor do que onde falta esses valores. Aí nós imaginamos o seguinte, isso faz com que, buscando esses valores, a gente transforme a Terra no mundo de expiações e provas com um mundo de regeneração. Qual que é a característica do mundo de regeneração? Vai haver a igualdade de peso entre o bem e o mal. Reparem bem que não é ainda a felicidade que a gente busca, aquela felicidade completa, né? Mas vai haver uma equidade entre o bem e o mal, onde no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos comentam para nós que nós vamos aurir novas forças para que a gente seja guindado a um mundo melhor através das nossas ações do nosso dia a dia, fazendo com que a balança do bem comece a preponderar sobre a balança do mal. A balança do bem pesando mais que a balança do mal, nós vamos transformar nossa Terra no mundo de regeneração. Para isso, nós vamos ver uma questão atual do Livro dos Espíritos, que no capítulo 3º, do capítulo 12, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral,
para nós vermos como a doutrina espírita é atual. Vejam bem que essa colocação dos espíritos foi feita em 1857, quando do advento do Livro dos Espíritos Entre Nós Homens, né? No mês de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos apareceu, na questão que é colocada para nós sobre um quesito muito interessante, a questão 685, se não me engano, 685A, quando fala da lei do trabalho, Allan Kardec faz um comentário interessante, e os espíritos corroboram isso, está entre aspas aí, é o comentário dos espíritos também, a respeito da questão da educação. Eu vou me permitir a ler. Como a doutrina, isso foi colocado há 163 anos atrás, ainda é perfeitamente valorado no mundo de hoje, seria como se tivesse sido escrito ontem. Abre aspas. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. É necessário que se reforme as instituições humanas que o entretêm, ou seja, entretêm o egoísmo e excitam. Isso depende da educação. Então, estão colocando para nós uma situação que é preciso mudar, reformar as nossas instituições, banindo das nossas instituições, da nossa sociedade, o egoísmo, que é a chaga maior da humanidade, que é a causa daqueles vícios. E como é que se faz isso? Através da educação. Continuam os espíritos a colocar para nós, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, que dá os hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Questão 685, subpergunta A, do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata da lei do trabalho. Ou seja, nós estamos no caminho de transformar, pela cultura dos bons hábitos, pelo passar dos bons hábitos, dos pais, dos educadores, para as crianças, para aqueles que vêm como responsabilidade nossa de orientar aqui no mundo, a situação de mudar o mundo pela educação, pela transformação dos hábitos para hábitos do bem, hábitos bons. E nós enfatizamos isso, dizendo que é um dos papéis essenciais da evangelização da criança, a tarefa do centro espírita. Quanto mais nós conseguimos colocar na cabecinha da criança aquilo que são os verdadeiros valores dessa educação moral, de bons hábitos, voltados para a prática do bem, voltados para o convite que o Evangelho nos faz, nós estaremos modificando a sociedade para uma sociedade livre dos vícios, daquelas chagas que nós temos baseadas no egoísmo. Por conta disso, nós vamos ainda nos valer do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala, no capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos, da Lei de Sociedade, uma questão interessante. Questão 766. Kardec pergunta, a vida social é uma obrigação natural? Ou seja, nós seres humanos temos que viver em sociedade? Resposta dos Espíritos, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Então, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre essa resposta dos Espíritos, onde a misericórdia de Deus nos deu a palavra como comunicação. Os animais se comunicam entre si através das diversas formas, mas nós, homens, temos a oportunidade de usar a palavra, de usar o verbo, quando não fazemos isso através da escrita, através de todas as formas de nossa manifestação, para que a gente possa se relacionar. Essa facilidade que Deus nos deu facilita a nossa interação em sociedade, mas, ao mesmo tempo, se nós não soubermos utilizar, principalmente a palavra, nós podemos usar isso como alguma coisa contra a nossa própria situação de viver em sociedade. Essa faculdade, que era necessário o relacionamento, cada vez mais vem mostrar para nós o quanto é importante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo dessa pandemia, onde às vezes somos obrigados, por questão das orientações sanitárias, ficarmos confinados num lugar por mais tempo, convivendo com aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que saber bastante usar essa nossa faculdade da palavra para que a gente possa construir um relacionamento do bem. Porque a gente tem visto que, por força dessa circunscrição das pessoas ao mesmo lugar,
muita coisa de nocivo tem acontecido entre relação das pessoas, né? Então fica aí essa advertência dessa necessidade da vida social e dessa oportunidade que a gente está tendo até por conta dessa pandemia, descobrimos outras maneiras de relacionar com aqueles que são os nossos pares na sociedade, como através dessa forma que nós temos agora de conversar através da mídia, né? Pergunta ainda Allan Kardec na questão subsequente. O isolamento absoluto é contrário à lei da lei natural? Seria como se a gente perguntasse agora, nessa situação, o lockdown absoluto, eterno, ele é contrário à lei da natureza? Aí os espíritos respondem: sim, uma vez que os homens procuram por instinto a sociedade para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Então, nós somos criados para viver em sociedade, para interagirmos uns com os outros no nosso lar, na sociedade, no nosso trabalho, onde quer que a gente conviva, mas que agora, circunstancialmente, por conta do coronavírus, estamos tendo que viver um pouco mais de cuidado dentro do nosso lar, nas proximidades, fazendo o essencial quando a gente tiver que sair da nossa casa, por conta dessa contaminação, de fazermos cada vez mais com que as situações sanitárias sejam cumpridas e os hospitais não fiquem por conta de um atendimento muito grande daqueles que vierem a contrair o coronavírus, mas temos que lembrar que o isolamento absoluto é contrário à lei natural. Isso é uma questão circunstancial que vai passar. Quanto mais nós colaborarmos em prol dessa não contaminação daqueles que estão à nossa volta, nós vamos facilitar esse processo, estarmos mais perto depois para convivermos conforme convivíamos anteriormente. Por isso, então, nós vamos entrar em algumas considerações rápidas, que nós não vamos comentar cada uma de per si, porque levaria mais 2 ou 3 reuniões, por conta que são recomendações muito interessantes, mas que vai servir apenas como advertência para nós, nessa situação que nós queremos fazer com que, através dessas recomendações, nós nos tornemos mais resilientes, ou seja, capazes de absorvermos os impactos que vêm de fora e continuarmos com a capacidade que nós tínhamos antes desse impacto, com a capacidade de nos externarmos, sem ficar igual aquele companheiro daquele slide, aquele apavoramento todo que nós vimos. Isso nós vamos buscar numa mensagem chamada Cuidados do Amor, de um livro chamado Laços de Afeto, psicografado por um companheiro já conhecido aí de Barbacena, Vanderlei Soares de Oliveira, que conviveu conosco aí nas atividades da AME, por volta lá dos anos 80 e poucos, né? Aqueles companheiros, alguns do Dino Messi aí devem se lembrar, Manel se lembra do Vanderlei, e ele, através de uma colaboradora do trabalho espírita no mundo espiritual, chamada Hermance Dufour, que foi uma das grandes ajudantes de Allan Kardec aqui, quando ele estava ainda redigindo o Livro dos Espíritos, né, as perguntas e as questões para colocar a lume o Livro dos Espíritos. A Hermance foi uma daquelas médiuns ainda jovens, das quais Kardec se utilizou para poder entrar em contato com os amigos espirituais. E depois, agora, trabalhando no mundo espiritual, em prol da divulgação da doutrina espírita, através do Vanderlei Soares de Oliveira, numa mensagem chamada Cuidados do Amor, ela faz 20 recomendações muito interessantes, que têm um caráter muito bom, que são esses três situações colocadas, essas duas situações colocadas aí na nossa tela. Primeiro, ampliar a nossa sensibilidade. Essas recomendações visam a fazer com que a gente venha a ver as situações à nossa volta no mundo de uma forma mais sensível, aproveitando cada uma dessas situações para nós nos melhorarmos interiormente. E, em segundo lugar, desenvolver a nossa habilidade do sentimento. Olha que interessante, desenvolver a nossa habilidade do sentimento. Quando a gente se sensibiliza, a gente se propõe a mudar de hábitos melhores para hábitos melhores, vendo aquilo que está à nossa volta. E a irmã fala que isso é um desenvolvimento da nossa habilidade do sentimento, através de alguns exercícios do nosso sentimento, em desenvolver essa sensibilidade, né, e essa habilidade que nós falamos, que vai fazer com que a gente tenha oportunidade de melhorar a nossa condição de resiliência, de resistir a essas demandas que vêm do exterior. Isso faz com que a gente venha educar a nossa afabilidade, né? O que é afabilidade?
É a característica de quem é gentil, de quem é amável, de quem é cortês. Está muito em moda isso, né? Cortesia gera cortesia, né? Gentileza gera gentileza. Então, a afabilidade nada mais é do que imprimir em nós esse caráter de sermos gentis, amáveis, de sermos corteses, né? E, além disso, esse exercício, segundo a irmã, eles vão fazer com que a gente venha treinar a nossa ternura, coisa que, às vezes, nesse corre-corre do mundo de hoje, a gente tem abandonado. As duas propostas, então, desse exercício são educar a nossa afabilidade e treinar a nossa ternura. Vamos, então, colocar aqui alguns desses exercícios sem entrarmos no mérito de cada um deles, porque são 20, o tempo não daria para a gente comentar cada um deles de uma maneira mais dilatada. Mas vai aí a primeira referência. Segundo irmãs, a gente deve sorrir sempre, porque o sorriso é uma divina expressão de afeto. O sorriso abre portas, né? Conforme o vulgo costuma dizer. Então, sorrir sempre é uma forma da gente melhorar a nossa capacidade interior de afabilidade e doçura. Segunda coisa que a irmã se coloca, a gente gostar de conviver. Aprender a compartilhar, vencer a autossolidão. Aí eu coloquei uma perguntinha aí, mas e as tais das redes sociais? Tem sido boas ou más para isso? A rede social, de uma certa forma, às vezes, nos aproximou de quem está longe e nos distanciou de quem está perto. Então, a gente tem que saber compartilhar, vencer a autossolidão, sem também nos esquecermos daqueles que estão à nossa volta. Principalmente nessas épocas de pandemia, quando a gente convive com o maior número de pessoas coladas a nós, no nosso ambiente doméstico, no nosso trabalho, onde é que a gente esteja, a gente aprender a compartilhar as coisas boas. Por isso, a gente tem que saber, nessas redes sociais aí, aquilo que é bom e aquilo que não é. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, dizia Paulo de Tarso. Analisai tudo e retende o que é bom, falava o mesmo próprio Paulo de Tarso. Então, estamos aí na época dessas redes sociais, das famosas fake news. Esse compartilhar não quer dizer que a gente sai compartilhando discriminadamente aquilo tudo que nos vem. Ao contrário, cada vez mais nós temos que analisar pelo cadinho da lógica, da razão, aquilo que é bom compartilhar, que é construtivo, que não for, não vamos passar para frente. Senão, nós não estaremos ajudando a construir um mundo melhor. A irmã continua dizendo que a terceira recomendação é a gente valorizar o bem e o belo. Quando a gente começa a ver as coisas pela ótica do bem, pela ótica do belo, a gente se sintoniza com a natureza divina, né? Com aquilo que há de divino dentro de nós, com o que há divino na natureza, em volta de nós, e facilita a nossa convivência com as pessoas. Quanto mais a gente valoriza as coisas boas, e infelizmente, às vezes aqui no mundo, a mídia está aí para dar prova disso, as coisas que nos atraem são aquelas coisas negativas, a imagem negativa é a imagem que vende, né? A gente sabe que isso às vezes nos move dentro desse contexto de sermos bombardeados a todo instante pela mídia, que só nos coloca coisas às vezes que não são uma boa vista do que está à nossa volta. E a irmã te falou, vamos valorizar o que é bom, o que é belo, porque isso a gente vai fazer com que o mundo melhore, vendo aquilo que é o melhor à nossa volta, né? A quarta orientação da irmã é nós fazermos uma vigília emocional. Ou seja, a gente está atento àquilo que vai no nosso sentimento. E a gente lembra uma assertiva de Mateus, das palavras de Jesus, no capítulo 26, versículo 41, onde ele alertava para nós: vigiai e orai para não cair em tentação. Lembrem bem, lá na alocução de Jesus, segundo Mateus, a gente tem que vigiar primeiro e orar depois. Porque se a gente não vigia, nem oração a gente consegue, nem sintonia com os amigos espirituais, com o nosso Pai, com Jesus, a gente não consegue. Então, essa vigilância do nosso emocional é uma coisa muito importante para que o nosso emocional equilibrado possa fazer com que a gente tenha atitudes equilibradas, com que a gente venha a reagir de uma forma equilibrada para aquilo que vem de fora, sob forma dessas diversas situações em que nós nos envolvemos. Em quinto lugar, a irmã se lembra para nós que nós temos que ter a disponibilidade, ou seja, em outras palavras, ter tempo para fazer o bem àqueles que estão à nossa volta, porque isso cativa as pessoas, gera otimismo de nós para as pessoas, das pessoas para nós, e essa prestabilidade faz com que as pessoas se aproximem de nós e nós nos aproximamos delas. Se temos uma disponibilidade de tempo para ajudar alguém em alguma coisa, isso é o que vai nos ajudar
a melhorar a nossa relação. Sexta recomendação da irmã: honrar a confiança. As pessoas confiam em nós, acreditam em nós. Então nós precisamos dar uma resposta positiva para elas. A gente precisa, conforme está colocado aí, superar às vezes um mau afeto que foi por uma falta de não confiarmos naquilo que a pessoa espera de nós, aquilo que nós fizemos às vezes de não prudente em relação a essa pessoa. Se a gente consegue superar isso, trazendo a confiança das pessoas em nós, nós estamos nos aproximando das pessoas pelo lado bom e facilitando a nossa convivência com elas. Como sétima recomendação, a irmã fala que a gente deve perdoar sempre. E olha que interessante, o perdão é higiene e saúde do coração. Quando a gente perdoa, a gente está desligando aquele elo que nos ligava àquele indivíduo que a gente tinha uma mágoa, uma dificuldade com ele ainda, e estamos resolvendo esse problema da nossa parte. Às vezes não existe a contrapartida do outro lado, mas nós estamos liberando o nosso eu, o nosso emocional, daquele estigma, daquela algema que nos ligava àquele que nós precisávamos perdoar. Isso é higiene para o nosso coração, porque se a gente não perdoa, a gente carrega uma mágoa no coração, nós temos um problema muito grande dentro de nós para administrar. E nesse mundo de hoje, quanto menos problema a gente tiver nesse sentido, mais facilita a nossa vida no mundo, né? Principalmente um problema de mágoa no coração, isso vai nos matando devagarzinho, conforme lembra para nós Humberto de Campos, numa mensagem que ele estuda para nós, com o nome de um companheiro chamado Belarmino Bicas, que um dia talvez a gente possa fazer alguma referência a ela, né? Numa outra oportunidade. Uma mensagem muito interessante que eu recomendo, Belarmino Bicas, na obra de Humberto de Campos. O livro não me faz a lembrança aqui agora, mas é muito interessante. Oitava recomendação da Hermance Dufour. Gostar do que faz. Vejam bem que a situação tem mudado ao longo dos tempos. Antigamente, a gente fazia o que a gente gostava. Nesse mundo de hoje, né, conforme o filósofo Bauman do mundo de hoje fala que é um mundo fluido, um mundo líquido, a gente tem que aprender a gostar do que faz. Nem sempre, às vezes, a nossa formação, aquilo que a gente pensou em fazer no primeiro momento, queria ser feliz dentro daquela realização, por conta dessas circunstâncias todas, faz com que a gente tenha que mudar de atividade, passar por uma outra atividade. Então, quando a gente gosta do que faz, a gente faz de uma maneira espontânea, de uma maneira alegre, de uma maneira fraterna, de uma maneira gostosa, fazendo com que aquilo seja produtivo, com que a gente seja proativo naquilo que a gente faz. E isso aí faz com que a gente tenha um termômetro quanto a gente gosta de nós. Quanto mais eu gosto daquilo que eu faço de uma maneira melhor. Ela diz, gostar do que faz é importante para a vida de relação. Nona recomendação, orar pelos desafetos. Vamos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, se não me engano, amar os vossos inimigos. A gente sabe que amar o amigo já é difícil, amar o inimigo é mais difícil ainda, mas conforme está colocado lá no Evangelho, são circunstâncias diferentes, e amar o inimigo implica numa série de fatores, que é desejar o melhor para ele, não desejar que ele fracasse, não desejar o pior para ele, não é amar como a gente ama o nosso ente querido, mas a gente não precisa desejar o mal para ele, querer para ele que ele queira melhor de resolução da sua vida aqui na Terra. E quando a gente consegue isso, orar pelos nossos desafetos, que é o princípio do perdão, a gente consegue melhorar nossa capacidade de aceitar o outro como ele é, conforme está colocado aí, dilata a nossa alteridade. Então, orar pelos nossos afetos é uma forma que facilita a nossa experiência de relação aqui na Terra. 10ª recomendação, atenção aos sinais do humor. O nosso humor do dia a dia, ele influencia tudo que a gente faz, né? Quando a gente faz as coisas bem-humoradas, quando a gente tem uma satisfação pela vida, as coisas parecem se tornam mais fáceis, e o contrário é verdadeiro, né? O mau humor dificulta aquilo que a gente faz, dificulta a nossa vida de relação com o outro, desaproxima a gente do outro. Então, os nossos sinais de humor, eles são um fator da gente fazer um balanço daquilo que vai dentro de nós. Ou seja, precisamos verificar como nós estamos do nosso humor, que o nosso reflexo em relação à vida dos outros vai se mostrar através desses sinais do humor que nós precisamos olhar para dentro de nós. Vamos ver isso mais adiante, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos.
Solução dos conflitos. É preciso que a gente solucione os conflitos interiores através da busca do autoconhecimento. Eu não quero entrar no mérito, só recomendo que vocês leiam a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata essa questão do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para ver as arestas do homem velho que a gente ainda tem, para parar essas arestas de forma que a gente saiba conviver melhor na sociedade. Precisamos solucionar os nossos conflitos interiores, né? Para que a gente não jogue esses conflitos na sociedade, seja mais um motivo dessa sociedade não viver bem, de conflitos da sociedade, que vai ser o reflexo dos conflitos de cada um de nós. 12ª recomendação é a gente fazer uma coisa muito difícil, saber discordar. Isso está ligado ao que ela chama de inteligência interpessoal. A gente precisa aceitar o outro na sua totalidade, conforme a alteridade fala para nós, mas a gente precisa saber discordar. Não quer dizer que eu vou concordar plenamente com o que o outro vive, com o outro faz, com o que o outro pensa. Mas a gente precisa saber conviver com ele de uma forma social, de uma forma produtiva, de uma forma construtiva. Então, para isso, vamos colocar a nossa opinião sabendo discordar. Quantas vezes a gente arruma inimigo aqui na Terra por conta da emissão de um ponto de vista nosso de uma maneira infeliz. Então, ela diz que a gente precisa saber discordar. 13ª recomendação é cultivar a simplicidade. E ela fala que cultivar a simplicidade está ligado à essência da vida, porque a vida como um todo, a natureza como um todo, a lei de Deus como um todo, refletindo em nossa vida, é um convite à simplicidade. Veja o exemplo da vida de Jesus, que sabia construir as coisas menores que ele via à sua volta. Quanto mais simples a gente é, mais fácil se torna a nossa convivência na sociedade. Vamos cultivar nossa autenticidade dentro da nossa simplicidade. 14ª recomendação, ter coragem para amar. Diz ela que a gente está envolvido hoje no mundo de tantas dificuldades, de tantas coisas que interagem conosco 24 horas por dia, que a gente começa a ser indiferente àquilo que nos acontece, como uma forma de autoproteção, como uma carapaça que a gente veste. Então a gente precisa se desarmar dessa carapaça com os valores que a gente tem e nos preparar para a gente nos amar primeiramente, para extrapolando esse amor que sai de dentro de nós, daqueles que estão à nossa volta, da forma como a gente conseguir, mas não como uma indiferença daquilo que está a vida à nossa volta. Diz ainda a irmã, na 15ª recomendação, a gente tem que criar e recriar laços. A gente perde muitos laços por conta das nossas inconformações com as coisas que a vida nos apresenta, mas ela diz que a gente precisa recriar esses laços, que às vezes a gente não os perdeu por conta de uma infelicidade nossa, do nosso companheiro, aquele que está à nossa volta, revitalizando as alegrias e reinventando a rotina. Fazer com que o nosso dia a dia seja uma coisa onde a gente distribua afeto, onde a gente possa estar com aqueles que estão à nossa volta da maneira mais, vamos dizer, virtuosa possível. A gente sabe que isso não é fácil, não, mas é a tentativa nossa do dia a dia que vai fazer melhorar a nossa vida de relação. Diz ela ainda, na 16ª recomendação, que a gente tem que ser assertivo. O que é isso, ser assertivo? A gente confiar, vamos dizer, na gíria, confiar no taco da gente, a gente saber o que a gente é possível fazer dentro dos nossos sentimentos, conviver bem com os nossos sentimentos e dentro da ótica cristã, colocar da melhor maneira para fora esses sentimentos que a gente tem na forma de conviver com o outro. O nosso comportamento, na medida do possível, seja o exemplo daquilo que a gente conseguiu já depreender do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz ela ainda, na 17ª recomendação, a gente ter ternura e cordialidade. É o que nós falamos lá no começo, né? Uma das situações essenciais para a nossa vida aqui na Terra, cultivar a ternura e a cordialidade. A gente ser cordial, a gente poder ter cortesia com aqueles que estão à nossa volta, que isso vai facilitar a nossa relação de afeto com as pessoas que estão à nossa volta. Diz ela, na 18ª recomendação, a gente deve cultivar permanentemente o gosto por crianças. Por quê? Jesus já falava lá que o mundo não deixar vir as minhas criancinhas, que o reino
dos céus a elas pertencem. Ou seja, a simplicidade, a pureza, aquela coisa boa que a criança tem da espontaneidade, a gente os imitar no sentido de podermos tirar o melhor de nós, daquilo que tem da pureza do nosso coração, para ofertar àqueles que estão à nossa volta, imitando o que eles fazem. Quanto mais a gente se aproxima das crianças, vê aquele gesto espontâneo e puro delas, e a gente os imita, a gente está facilitando a nossa vida de relação. Em penúltimo lugar, ela fala que a gente deve ser espontâneo sem a gente ser espontâneo demais, né? Às vezes a pessoa quer ser espontânea demais, acaba dificultando a convivência. Dentro daquilo que é o bom limite da ética, da boa vivência, a gente ser espontâneo, simples, espontâneo, a maneira como a gente possa expressar, para que as pessoas percebam isso como uma forma da gente ser autêntico como é, sem querer ser exagerado naquilo que a gente pensa. Lembra que nós falamos atrás, nós precisamos saber discordar, né? Então, esse ser espontâneo também lembra disso aí. E, finalmente, ela diz que é preciso a gente olhar a natureza e imitar a natureza naquilo que ela nos dá de bom, daquilo que ela nos dá de exemplos de convivência, onde tudo aquilo que está nessa natureza do nosso Pai Celestial convive de uma maneira perfeita. Nós é que, às vezes, estragamos essa boa convivência entre as coisas que a natureza nos oferece. Se nós fizermos essas 20 recomendações aí da nossa querida irmã Struffaut, nós vamos ter algumas atitudes que vão, já partindo para a nossa conclusão, que vão facilitar a nossa vida aqui na Terra, que é o que a gente procura. Ou seja, vamos colocar aqui algumas características do que a gente espera que esses 20 quesitos de sugestões que a irmã nos faz venham a internalizar dentro de nós, tornando-se valores existentes dentro de nós, para que a gente possa sair através do nosso comportamento, através das nossas ações, essas atitudes que vinham facilitar a nossa vida, a nossa convivência com o outro, que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor. Lembramos, então, a alteridade, que facilita a nossa convivência, ou seja, sentir o outro conforme ele é, né? Se colocar no lugar do outro, aceitar o outro, desculpa, isso é empatia. A alteridade é nós aceitarmos o outro conforme ele é. A empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro conforme o outro está passando por uma dificuldade mais difícil. Então, vamos colocar no lugar do outro, vamos sentir o que ele está passando, para a gente poder agir conforme, nessa hora, pensar conforme que Jesus faria se estivesse nessa situação, nos colocando no lugar do outro, né? Isso facilita muito na hora de a gente entender o problema do outro, e vai facilitar o exercício da alteridade lá em cima. A indulgência, nós vamos ver na questão seguinte do Livro dos Espíritos, que é a gente tolerar o mais possível os erros dos outros, porque nós estamos cheios de erro e queremos que os outros entendam o nosso erro. E, finalmente, a paciência, que é uma virtude que a gente precisa granjear para dentro do nosso coração, que vai facilitar muito a nossa vida de relação aqui na Terra. Então, quando a gente estiver exercendo a alteridade, empatia, indulgência, paciência e tantos outros valores que nos ajudam na convivência, a gente vai começar a tornar esse mundo melhor, caminhando através da nossa transformação para que esse mundo se converta num mundo de regeneração. Allan Kardec, então, pergunta aos espíritos, já caminhando para a nossa conclusão, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. Lembrando que Jesus mostrava que a caridade estava lá como um antídoto do egoísmo. E quando a gente começa a ter a caridade como vivência, como antídoto do egoísmo, nós estamos começando a implantar na Terra aqueles valores que nós colocamos lá num slide para trás, aí, que a sociedade precisa tê-los para que seja uma sociedade justa, solidária, humana, justa e tudo mais. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Aí a gente tem aquela velha lembrança, se alguém tiver dúvida, é só guardar o BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando a gente tem esse BIP, aí, essa benevolência, essa indulgência e esse perdão das ofensas, nós estamos vivendo a caridade. E a caridade é o antídoto do egoísmo que vai fazer com que a gente transforme os nossos vícios em virtudes. E, finalmente, se tudo isso se fizer presente na nossa vida, a gente conseguir vivenciar aquelas 20 recomendações, aquelas
conclusões de virtudes agraciadas no nosso coração, nós vamos estar vivendo isso que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que é o coroamento de tudo aquilo que a gente tenta viver. Ou seja, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. E ainda, outra referência, agora em Lucas, capítulo 6, versículo 31, com a mesma conotação. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Quando a gente tiver resumido toda essa nossa conversa da noite de hoje, na nossa atitude para com o homem, aquele que está à nossa volta, para com o outro, a gente fizer a ele tudo aquilo que a gente quer que ele nos faça, e a gente tratar esses homens que estão à nossa volta da maneira conforme a gente quer que eles nos tratem, nós estaremos transformando o nosso mundo em um mundo de expiações e provas para um mundo de generação a caminho do mundo feliz. Essa é a nossa grande proposta e vai facilitar, sobretudo, é aquilo que a gente falou no começo, essa nossa resiliência, essa nossa capacidade de receber, às vezes, os impactos que vêm de fora e caem na nossa vida, dentro daquilo que é o determinismo que a gente traçou no mundo espiritual para a nossa jornada reencarnatória aqui na Terra. E isso vai facilitar o nosso processo de reação a essas atitudes, fazendo com que, a partir de nós, a gente possa fazer com que esse mundo se torne um mundo melhor a caminho da regeneração. Era isso que nós tínhamos a trazer para os irmãos na noite de hoje, agradecendo muito essa oportunidade dessa nossa conversa e dizendo que isso tudo que eu falei, em primeiro lugar, valeu para nós. A carapuça, como lembrava nosso querido Cruz Machado, ela já entrou várias vezes, vai continuar descendo, até um dia que a gente possa fazer o bem espontaneamente. Fazer o bem porque ele já se encontra isso dentro de nós, e como dizia Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive dentro de mim. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Ô Márcio, nós que te agradecemos, né? O tema que você trouxe, como você disse aí das carapuças, né? A arte de viver bem, você pode ter certeza que todos nós acompanhamos, né? Junto com você, e refletimos muito nesses momentos agora, porque todos nós ainda temos muita dificuldade, né? Pela nossa condição evolutiva ainda, de vivermos desta forma como você trouxe para nós. Mas isso não é para nós nenhum demérito, é apenas até um incentivo, um alerta, né? Para que a gente possa se esforçar e melhorar cada vez mais, né? Claro, claro. E uma das propostas da doutrina espírita, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, é o sinal que a gente está melhorando, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. E essa transformação que você falou, essa tentativa do dia a dia, da gente ser melhor agora do que a gente foi ontem, né? Isso tudo que a gente fala, que a gente estuda e internaliza dos valores espíritas, ajuda a gente no nosso dia a dia. A gente vai errar, vai cair, vai continuar errando, mas a gente tem que ter a cabeça erguida para a gente poder continuar lutando contra o nosso eu velho ainda, homem velho, para que a cada dia a gente possa fazê-lo da melhor maneira, errando menos e tentando acertar mais. Um grande abraço para os nossos amigos aí do Centro Espírita Divino Mestre, para aqueles que nos ouvem, até qualquer dia desse, para a gente poder voltar a conversar. Obrigado, Manuel, pelo convite. Tá bom. Ô, Márcio, deixa eu te pedir um favor. Faz a prece final para a gente, por favor. Pois não. Nosso Senhor Jesus, nosso divino e amado Mestre, a nossa gratidão nesse instante, Senhor, por esses minutos de convivência cristã, relembrando esses queridos amigos do Centro Espírita Divino Mestre, junto com essas ilações que a doutrina espírita nos permitiu fazer na noite de hoje, Senhor. Onde cada um de nós pôde identificar as dificuldades que ainda traz o homem velho, mas, sobretudo, Senhor, tendo o caráter sempre evolutivo da nossa doutrina, lembrando que nós podemos melhorar a partir da nossa modificação para o bem. Por isso te rogamos, Senhor, fortalece a nossa fé, para que através da nossa fé fortalecida, através das obras que nós fazemos, possamos nos aproximar de Ti pelos elos da evolução. Abençoa aqueles que os dois planos da vida comungam conosco, aqui na Terra, as dificuldades do nosso mundo, e faz com que, Senhor,
através dessa nossa proposta de mudarmos para o bem, a gente possa mudar o nosso mundo de agora para um mundo melhor, fazendo essa necessária transformação a partir do nosso eu, mudando aquilo que está à nossa volta, pela nossa vontade, em nos aproximar do Teu Evangelho, através, sobretudo, Senhor, das nossas atitudes cristãs. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua luz possam estar presentes nos nossos corações agora e sempre. Que assim seja. Bom, Márcio, então a gente te agradece mais uma vez. Nós, o Divino Mestre, pedimos que você dê um abraço na Maria Adélia, né, na sua esposa, para que ela possa receber esse carinho de todos nós. Muito obrigado. Agradecemos aos nossos espectadores, aquelas pessoas que acompanharam conosco e principalmente aqueles outros todos que irão depois acompanhar durante a semana nas nossas gravações que estão lá no nosso CEDIM, Centro Espírita Divino Mestre, no Facebook. Queria trazer uma informação para todos que nos ouvem, que em breve teremos um canal também no YouTube. Então aguardem que isso vai estar funcionando em breve. Um abraço para todos. Um grande abraço a todos aí do Divino Mestre. Fiquem com Deus. Tá bom, Márcio. Muito obrigado. E que a gente possa ter um bom final de semana e tudo, viu? Um abraço para todos. Que Jesus nos abençoe.